Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Solução de Conflitos. O meu nome é Ana Luísa e a ideia do vídeo de hoje é eu regravar aquilo que eu falei na live da semana passada, do dia 14 de março, que acabou ficando com a qualidade de imagem muito prejudicado. Por isso, eu, Márcia e a Júlia, então, decidimos que o ideal seria eu regravar aquele conteúdo numa condição mais favorável para você que está aí nos assistindo. O tema, então, que eu havia me proposto a conversar era sobre a importância do advogado durante a sessão de mediação. E nós já vamos chegar lá. Eu queria só antes falar um pouquinho sobre eu mesma, Ana Luísa Pessoa Perrer, essa que vos fala. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Eu adoro literatura. Eu gosto muito de romances e, muito embora eu seja uma pessoa que não saiba preferir coisas, quer dizer, eu não sei dizer qual é a minha comida preferida, qual é o meu filme preferido, qual é, sei lá, a minha estação do ano preferida. Eu gosto muito de muitas coisas ao mesmo tempo e eu acho isso muito legal. Mas um dos meus autores preferidos é o colombiano Gabriel García Márquez. Não sei se vocês já conhecem, mas ele é bastante famoso. E o estilo da obra do Gabriel García Márquez flerta com o fantástico, com o realismo fantástico, e eu acho sensacional. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1982 pelo conjunto da obra. E tem um livro bem famoso dele que se chama Crônica de uma Morte Anunciada, que foi baseada em fatos reais, inclusive. Essa história, né, só por uma questão de contextualizar vocês, se passa no interior da Colômbia, no começo dos anos 50, quando um crime horrível choca a população. Então, um rapaz chamado Santiago é morto a facadas na porta de casa. Ele tinha sido acusado de ter deflorado uma moça chamada Ângela, que estava prestes a se casar. E ela se casa, de fato, mas depois do casamento o noivo então percebe que ela já não era mais virgem. E essa questão era tão séria que os irmãos do noivo resolvem que tinham que limpar a honra da família. E a honra da família só se limpava com derramamento de sangue. E esses irmãos, então, do noivo, avisaram a cidade inteira que iriam matar o Santiago e ninguém fez nada. Até mesmo aqueles que tentaram fazer alguma coisa falharam. E, bom, a grande questão é que o Gabo, que é o apelido do Gabriel García Márquez, viveu nesse povoado onde esse crime aconteceu e ele conhecia muitos dos envolvidos. E daí que o livro foi estruturado misturando o relato pessoal dele com uma investigação jornalística 30 anos depois, que é quando o livro foi escrito, né? É esse aqui o livro, Crônica de uma Morte Anunciada. E, bom, agora, nesse momento, eu vou pedir licença poética para Gabriel García Márquez, porque, inspirada no título dessa obra fantástica, eu vou contar para vocês hoje a crônica de uma morte anunciada de um termo de entendimento que eu fiz em 2016, se eu não me engano, quando eu ainda era mediadora voluntária na Defensoria Pública aqui de Porto Alegre. E é o meu relato pessoal, mas não é de um crime, é só de um termo de entendimento natimorto, e vocês já vão entender. A situação foi o seguinte: eu fui comediadora de um caso em que era uma família de 7 irmãos das mais variadas idades. E aqui eu abro um parênteses só para relembrá-los que a mediação pode sim acontecer com a figura de um mediador principal e de um comediador, que vai atuar como um coadjuvante durante as negociações. Então, nesse caso específico, eu fui comediadora. Bom, esses irmãos recém tinham perdido a mãe, que, pelo que eu tinha entendido, era uma figura muito forte para todos eles. E restou um pai, que era um senhor aposentado, já nos seus 80 e tantos anos, que já vinha dando sinais claros de senilidade. Quando essa mãe era viva, ela era a responsável pelo pai, e nenhum dos irmãos participava muito ativamente desses cuidados. Mas agora, faltando a matriarca, eles se viram na incumbência de fazer alguma coisa. E até aí tudo bem, a história
como qualquer outra que eu atendia muitas vezes lá na defensoria. Só que tinha alguns detalhes importantes. Primeiro que nem todos os 7 irmãos se davam bem entre si, pelos mais variados motivos. E nenhum deles tinha tido uma boa relação com esse pai. Então, imaginem que era um desafio duplo. Estar ali em mediação com pessoas com quem eles podiam não se dar bem. E, além disso, eles tinham que estar ali com aquelas pessoas para tratar dos cuidados de um pai que nunca tinha sido presente ou carinhoso. Ou seja, tinha muita mágoa envolvida, muitos sentimentos aflorados, e isso era muito nítido, foi muito nítido durante os atendimentos. E bom, para encurtar a história, apesar de todas essas questões, foram feitas 3 sessões de mediação, com todos os irmãos presentes, e inclusive na segunda sessão nós conseguimos levar o pai para, enfim, trocar uma palavra com eles, foi muito interessante. E na última sessão, depois de um momento de catarse, onde o irmão mais novo se levantou, acenou para mim, para a mediadora e falou: meninas, muito obrigada, mas até logo. Os 6 irmãos restantes começaram a se entender. Só que, qual foi o entendimento deles? A questão central era quem iria se responsabilizar pelo pai, quem e como, já que esse pai já não podia mais ficar sozinho. Então, os 6 irmãos restantes concluíram que o ideal seria esse senhor ficar de segunda para terça com um dos filhos, de terça para quarta com um segundo filho, de quarta para quinta com um terceiro filho, de quinta para sexta com um quarto, de sexta para sábado com um quinto irmão, e de sábado para domingo e de domingo para segunda eles não conseguiram concluir nada. A sexta irmã tinha uma questão que eu não recordo bem o que era, mas acho que tinha algo relacionado com o marido ou com o filho que estavam exigindo cuidados naquele momento. E todos os demais irmãos compreendiam e aceitavam essa situação. Ou seja, isso significava que eram 5 irmãos e 7 dias na semana. Eles chegaram a cogitar o rodízio, um final de semana para cada um, mas nada foi conclusivo. Então, acabou ficando estabelecido que sábado e domingo seriam os dias de o pai descansar. Seriam os dias dele tirar folga dos filhos. Mas ter organizado a semana de segunda a sexta já era uma grande coisa para eles. E havia certa ordem, porque tudo foi montado de acordo com a proximidade das casas. Então, realmente havia ordem nessa aparente desordem. E então foi firmado um termo de entendimento provisório. A combinação era que eles testariam esse termo por 2 meses e retornariam para a mediação. E como vocês podem bem imaginar, eles não voltaram. E bom, quais são as minhas considerações? Isso significa que o acordo deles deu totalmente errado? Não necessariamente. Na verdade, eu não tenho elementos para afirmar nem uma coisa nem outra, nem que deu certo e nem que deu errado. Mas eu realmente acho, Ana Luísa, eu realmente acho que essa combinação não funcionou. E eu também acho que se esses irmãos tivessem tido o auxílio de um advogado, esse termo de entendimento não teria saído. Pelo menos não dessa forma. Porque para mim, ao menos o que me parece, é que essa combinação é inexequível. E é por isso que no início do vídeo eu fiz alusão ao título Crônica de uma Morte Anunciada e chamei o termo de natimorto, porque é um termo que desde o princípio já me deu a impressão de que não iria funcionar. E isso também abre espaço para nós refletirmos se foi acertado da minha parte como comediadora e da parte da mediadora em si, nós termos aceitado esse termo de entendimento, esse documento. Mas daí eu acho que se cria uma nova discussão que não é exatamente o ponto aqui, mas certamente nós podemos voltar a esse assunto no futuro.
O que eu quis transmitir para vocês foi um exemplo bem emblemático de como a orientação de um profissional capacitado poderia ter feito muita diferença na vida dessas pessoas. Vejam bem, eu repito, eu não sei se a combinação realmente fracassou. Eu estou partindo do princípio que sim, por uma crença particular, mas eu imagino que vocês compartilham comigo essa opinião. Eu e minha colega, na posição de mediadoras, de terceiras imparciais, não poderíamos, de maneira alguma, emitir qualquer juízo ou qualquer opinião sobre aquela combinação. O que nós poderíamos ter feito é não ter feito o termo de entendimento, mas como eu disse, acho que já é pauta para outra discussão. O ponto é que eram 7 pessoas totalmente leigas e absolutamente desamparadas, juridicamente falando. E bom, talvez vocês estejam me perguntando, ok, mas e o que o advogado poderia ter feito nesse caso específico? Bom, ele poderia ter usado, por exemplo, uma ferramenta que eu e a minha mediadora não usamos muito bem, que se chama teste de realidade. Essa ferramenta consiste em estimular o mediando ou o cliente, se nós estivermos falando da atuação de um advogado, a fazer uma comparação do seu mundo interno de quem está envolvido em um conflito com o mundo externo, com a realidade, objetivamente falando. É um exercício de colocar a mão na consciência, digamos assim. O manual do CNJ, inclusive, recomenda que essa ferramenta seja usada em caucus, ou seja, em reuniões privadas, e sempre informando a pessoa que se está usando uma técnica, que se está aplicando uma ferramenta para ajudá-lo numa questão específica e pontual. E usar essa ferramenta do teste de realidade é realmente esmiuçar a hipótese que se negocia. Então, ok, fulano, então segunda-feira tu vais buscar o teu pai, que vai estar na casa dele. E tu vais a que horas? Tu vais de carro? Tu vais de ônibus? Como é que vocês voltam? E depois, na hora que o outro irmão for buscá-lo na tua casa, quem é que vai entregar o pai de vocês? Quem é que não vai entregar o pai de vocês? E tu vais ter disponibilidade todas as segundas-feiras? E se não tiver, quem é que vai te substituir? Quem que tu vais avisar? É realmente estimular a pessoa a enxergar a realidade sem os filtros da emoção, que são característicos das pessoas que estão envolvidas em um conflito. E isso reforça, uma vez mais, aquilo que o Solução de Conflitos prega diariamente e realmente acredita, que o profissional aparelhado com os métodos autocompositivos é o profissional melhor qualificado a realmente exercer uma advocacia mais humana e mais alinhada com as necessidades do cliente. E não é segredo para ninguém que estar envolvido emocionalmente em uma situação nos torna muito vulneráveis, nos cega completamente. Eu mesma, semana passada, fui acusada de ser mediadora para os outros e de não conseguir bem conduzir conversas privadas minhas. E é isso mesmo. Muitas vezes eu não consigo. Porque quando o conflito é nosso, quando nós não estamos emocionalmente distanciados da situação, é claro que o nosso olhar e a nossa percepção vão ser parciais, vai ser embaçado. E tudo bem? É por isso que existem profissionais especialmente habilitados para atuar nesses momentos. Aqui no caso nós estamos falando dos mediadores e especialmente do advogado. E é por isso que nós, do Solução de Conflitos, entendemos que um dos princípios estruturantes, basilares da mediação, que é a autonomia de vontade, só recapitulando os princípios da mediação: voluntariedade, confidencialidade, imparcialidade e autonomia de vontades. Então, nós entendemos que essa autonomia de vontades deve ser entendida como autonomia de vontades informada. Porque não basta a pessoa querer, ela deve querer e estar apropriada de conhecimento. Da mesma forma, nós acreditamos que a justiça não precisa estar necessariamente dentro de uma corte. Ela pode sim ser efetivada no chão da vida, junto com as pessoas que experimentam um conflito, tal qual o autor José Saramago proferiu de forma belíssima. Mas a Solução de Conflitos é muito ousado. Nós ousamos acrescentar que sim, a justiça pode sim ser efetivada no chão da vida, pode sim ser de pé descalços, mas ela só vai ser plena se os envolvidos estiverem minimamente informados sobre seus direitos e deveres.
senão corre-se o risco de a essência do instituto acabar se perdendo. Outro ponto que me surge dessa história é o viés da autocompaixão, que é muito importante tanto para o advogado quanto para o mediador. Não se trata de uma ferramenta de mediação propriamente dita, mas não deixa de ser uma habilidade muito importante. Nesse caso, especificamente, eu confesso que eu não tive sentimento de culpa ou de ter errado. Talvez eu devesse, mas eu não tive. Só que eu já senti isso em outras circunstâncias, em outros atendimentos. Mas é importante que nós, profissionais que amamos e, sobretudo, acreditamos na autocomposição, possamos sempre abraçar e acolher a experiência de culpa sem julgamentos, apenas no aqui e no agora. A autogentileza, que, veja bem, não é autoindulgência e nem autopiedade. É uma forma muito autêntica de performar melhores resultados profissionalmente e pessoalmente falando. É primordial o profissional ter internalizado essa dinâmica para poder transmitir para os clientes, porque no fim das contas, a gente só consegue conduzir o outro por um caminho que a gente já conhece. Vocês concordam? Então, para resumir a nossa conversa de hoje, que na verdade foi a nossa conversa da semana passada, eu contei o caso dos 7 irmãos e da jornada para decidir os cuidados com aquele pai, de como, na minha percepção, a combinação feita não era execuível e de como poderia ter sido muito diferente se eles estivessem assistidos por um profissional habilitado em métodos autocompositivos que poderia ter usado, dentre outras, a ferramenta do teste de realidade para conferir a viabilidade do que estava sendo negociado entre eles. Além disso, nos demos levíssimas pinceladas sobre a importância da autocompaixão na hora de bem conduzir um atendimento, seja em mediação, seja na advocacia, porque um bom atendimento é feito por aquela pessoa que se autocuidou em primeiro lugar. Então, pessoal, era isso. Eu espero que agora a qualidade da imagem e do áudio tenham ficado melhores. Muito obrigada por seguirem nos acompanhando e não esqueçam que essa quarta-feira, dia 21, a live vai ser com o Márcio Vieira. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!